Muito bem, senhoras e senhores deputados. Temos connosco os membros da delegação da Autoridade Nacional de Aviação Civil. Como podem ver, há uma paridade de género nesta delegação. Não era obrigatório que houvesse. Trata-se de uma audição a requerimento do PSD, da Autoridade Nacional de Aviação Civil. Quero cumprimentar a doutora Tânia Cardoso Simões, Presidente da Autoridade Nacional de Aviação Civil, a doutora Sílvia Lins, chefe de Departamento de Infraestruturas Aeronáuticas, e a doutora Silvia Santos, chefe do Gabinete de Comunicação e Imagem da Autoridade Nacional de Aviação Civil. A grelha de tempos é de 4 minutos na primeira ronda, de 4 minutos para o grupo parlamentar requerente, com resposta imediata de 4 minutos. Depois, cada grupo parlamentar dispõe de 4 minutos, com uma resposta em bloco, e uma segunda ronda de 1 minuto para quem entender dever fazê-lo. Sendo assim, passamos de imediato à audição. Grupo parlamentar do PSD, o partido requerente, faça favor, Sr. Deputado. Dispõe de 4 minutos. Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os meus colegas deputados e aqui, na pessoa da doutora Tânia Simões, cumprimento os elementos da ANAC. A chamada da ANAC aqui prende-se com o assunto do heliporto de Lamego, a certificação do heliporto. E porquê? Porque estamos a assistir a uma espécie de passa-culpas entre a ANAC, que diz que a iniciativa tem de ser do centro hospitalar, dizem aqui na nota técnica, e da parte do centro hospitalar que diz, e do Ministério da Saúde também, que diz que a certificação ainda não está feita porque não há parecer favorável da ANAC. E, portanto, é para esclarecer, no fundo, de quem é a responsabilidade deste atraso enorme na certificação do heliporto de Lamego. Porque eu não consigo, na verdade, conceber que um hospital construído em 2013 e com o heliporto, obviamente, no seu projeto, ambas as obras foram concluídas em 2013 e eu não consigo conceber como é que apenas em fevereiro de 2022, ou seja, 9 anos depois, é que é efetuado o pedido de certificação por parte do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro. Portanto, essa é a primeira nota que queria deixar. Também não percebo, nem concebo, como é que a ANAC, a 2 de dezembro de 2019, isto está na nota técnica, a ANAC remete a todas as entidades detentoras de heliportos hospitalares um ofício onde define a forma de obter a autorização. E estamos em 2023 e não há, e continua a não haver certificação. Portanto, a ANAC já pega neste processo em 2019, passam 4 anos e não há certificação deste heliporto. Mas queria saber o que é que se passou entre 2013 e 2019, porque em 2013 já existia heliporto, e a nota técnica não fala disso. Entre 2013 e 2019, qual foi a posição da ANAC relativamente ao heliporto de Lamego? Portanto, o desenho factual é 2013, construção do heliporto de Lamego e do hospital inaugurado. 2013 a 2019, ninguém sabe de nada. Em 2019, a ANAC remete um ofício a dizer como é que se autoriza os heliportos. E apenas em 2022 o Ministério da Saúde pede a certificação do heliporto. Portanto, em termos factuais, é isto que temos. Comparativamente a outras situações, queria perguntar-lhe porque é que, por exemplo, o heliporto de Vila Real, que é também e que está sobre a alçada do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro, já está autorizado a receber voos noturnos e diurnos. Portanto, qual a diferença entre um e outro? Estão a uma distância muito curta, estão sobre a mesma alçada, a necessidade é a mesma e queria perceber o porquê dessa diferença. E também perguntar-lhe porque é que não existe uma legislação própria neste momento para a certificação dos heliportos, porque é que há constantemente ofícios e não se cria uma legislação própria para isso. Andamos sempre com ofícios. Deixe-me dizer-lhes que estes ofícios e as notas técnicas, e considero isto mesmo como uma crítica, são muito técnicos. Portanto, eu leio isto e dei a ler isto a algumas pessoas, até da área, técnicos que não conseguem perceber o alcance. Eu não consigo perceber, neste momento, o que é que falta para certificar o heliporto de Lamego. A nota técnica não me diz em concreto o que é que falta. Portanto, eu também gostaria de saber, em concreto, numa linguagem comum, o que é que falta para certificar o heliporto de Lamego. E, por fim,
A pergunta que eu quero que me responda mesmo verdadeiramente queria que me respondesse a todas, mas esta não queria que a deixasse de responder, que é o seguinte: estamos a pedir para um heliporto que irá ser utilizado exclusivamente para emergência médica, que tenha os mesmos requisitos técnicos de um heliporto normal. Portanto, o que estão a exigir praticamente é isso, é que tenha os mesmos requisitos que um heliporto normal. E, portanto, como é que eu explico, ou como é que explica aos doentes, o seu colega está a rir-se, mas isto tem pouco de riso. Como é que... Muito obrigado. Como é que eu explico... Não, esta pergunta é importante. Faça como favor. É que eu explico às pessoas que o heliporto de Lamego não está dotado de condições técnicas para aterrar o heliporto, mas vemos o helicóptero em Lamego a aterrar em campos de futebol, em estacionamentos de quartéis, no estádio de futebol do concelho vizinho, e não há condições para aterrar no heliporto, numa estrutura que está construída e que foi construída para esse efeito. É esta pergunta que eu queria que me respondesse e que as pessoas querem ver esclarecidas, porque não o percebem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Maravilhas. Para responder, a Autoridade Nacional de Aviação Civil dispõe de 4 minutos. Faça favor, Sra. Doutora. Muito obrigada, antes de mais, pela possibilidade de estarmos aqui a esclarecer um conjunto de questões que efetivamente se colocaram no ambiente público e atendendo à importância deste assunto também para a própria ANAC. Trata-se de infraestruturas de interesse público que a ANAC, justamente em 2019, não é verdade que tenha estabelecido os requisitos para pedir, veio clarificar e dinamizar um processo, porque verificou que entre 2013 e 2019, apesar de já existir a possibilidade de pedirem autorizações para operar, nenhum heliporto hospitalar, e percebe-se, porque obviamente as gestões hospitalares não têm uma vocação, nem uma prioridade para estarem preocupados por estas matérias. Portanto, nós até compreendemos isso, mas justamente porque considerámos que era importante pegarmos nesse projeto, porque havia um conjunto de heliportos que estavam a operar de forma irregular. A ANAC não tem bom senso e, portanto, não vai atuar de forma abrupta, justamente porque há aqui um interesse público na continuação da prestação do serviço, mas há regras que têm que ser cumpridas até para a segurança, como referiu e muito bem, dos próprios utentes, porque já houve acidentes, como sabe. E, portanto, permitirmos que sejam operados helicópteros, portanto, em heliportos que não têm as condições de segurança necessárias, é um risco público que nós temos que acautelar, e daí que em 2019 tenha sido emitido um ofício circular que visava clarificar, auxiliar as gestões hospitalares de todos os heliportos, no sentido de facilitar esta comunicação com a ANAC. No fundo, o que nós fazíamos era um convite, venham quem entender que é relevante, façam-nos os pedidos de autorização para nós resolvermos em conjunto estes problemas e certificar, não é certificar, porque não há certificação ainda, peço desculpa, autorizar a utilização destes heliportos. E, portanto, foi justamente essa a postura da ANAC de trazer para um ambiente de segurança infraestruturas que estavam a ser utilizadas sem os requisitos necessários. E esse projeto, no caso específico, quer das infraestruturas hospitalares, quer das infraestruturas da proteção civil, no caso dos incêndios, que foi uma aposta também em 2012 da ANAC, implica até ir além daquilo que são as competências da ANAC. A ANAC, formalmente, como todas as entidades reguladoras, recebe requerimentos técnicos que decorrem da regulamentação que existe e emite autorizações. Ora, nós reconhecemos que, tipicamente, não há tal vocação das entidades hospitalares que têm outros assuntos com que se preocupar e que são do interesse público em perceber justamente os regulamentos técnicos que são difíceis também para mim, enquanto Presidente da ANAC, são naturalmente difíceis. Agora, efetivamente, para isso é que existem técnicos, projetistas e contratações de serviços para que haja justamente um outsourcing a apoiar, normalmente pessoas que são médicas e, portanto, não têm que perceber do assunto, ou juristas, como é o meu caso. E para isso é que existem as pessoas que são especialistas na matéria. O que acontece é que, atendendo à dificuldade de recursos e de gestão, nessas circunstâncias dos heliportos hospitalares, isso tradicionalmente não existe. E, portanto, ou não vinham pedir autorização, ou quando vinham mal instruídos, vinham incompletos, etc. E qual é a postura que a ANAC tem tido? E isso acarreta tempo, dou-lhe razão. Tem-se substituído até aos projetistas, tendo reuniões e auxiliando na instrução dos próprios processos. Para quê? Para que os processos cheguem a bom porto e tenhamos todos os heliportos hospitalares que pretendemos. Agora, naturalmente, quando nós estamos a fazer o trabalho do regulador e o trabalho de auxílio, que vai para além daquilo que é o nosso trabalho, como tem sido feito, aliás, neste projeto, isso demora mais tempo. Portanto, é essa a postura da ANAC e é isso que tem sido feito. Portanto, relativamente à timeline, porque essa pergunta também foi feita no que respeita aqui ao heliporto de Lamego, a ANAC já enviou uma timeline
absolutamente exaustiva a 22 de setembro, mas eu vou resumi-la novamente, enfim, não terei tempo em 4 minutos para a dizer toda, mas relativamente a essa matéria, portanto, eu recordo que houve o tal ofício de clarificação e a chamar as entidades para apresentarem as autorizações, para nós justamente podermos auxiliar no processo, em dezembro de 2019. Em seguida, janeiro e fevereiro de 2020, o Centro Hospitalar requeriu naturalmente de forma incompleta, com instrução insuficiente, quer em janeiro, quer depois também em fevereiro. A ANAC, entre janeiro e fevereiro, aliás, durante os anos de 2020 e 2021, foram trocadas informações que estão apresentadas em pormenores na timeline. Posso dizer-lhe que portanto, de janeiro e fevereiro foi apresentado esse tal requerimento inicial. Após a análise dos elementos, e é verdade, não estou a escamotear o atraso também do lado da ANAC, a ANAC respondeu em agosto de 2020, pedindo os elementos necessários. Essa resposta depois veio por parte do hospital em fevereiro de 2021. Depois, em junho de 2021, depois de analisados todos os ofícios, a ANAC voltou ao contacto, dizendo expressamente, nem sequer tinha sido apresentado o levantamento topográfico, estava em todos os pedidos, e os canais operacionais alternativos não estavam em conformidade. Depois foi realizada até uma reunião já em 2021 e em agosto, setembro de 2021 foi enviado finalmente o levantamento topográfico por parte do hospital. Portanto, estamos a falar do levantamento topográfico, que é o primeiro elemento a ser enviado. Portanto, não estamos a falar de 2020 nem de janeiro de 2020, estamos a falar de agosto e setembro de 2021. Em novembro e dezembro de 2021 houve novas interações, e nomeadamente insistindo também para a resposta da ANAC, e como digo aqui, não estou a escamotear e justificarei em seguida, assim tenha tempo, porque é que nós também demoramos mais tempo, já apresentei uma das justificações, sendo que em dezembro de 2021 emitimos novamente, que continuavam os elementos em falta, que tinham sido pedidos logo no início, portanto não estamos a pedir coisas novas, é preciso ser claros quanto a isso. Sendo que depois todo o processo parou e a ANAC deliberadamente não insistiu nem com este, nem com nenhum heliporto hospitalar durante este período da pandemia, entre março e até ao final, meados de 2022. A partir de meados de 2022, e sobretudo agora em 2023, porventura até em resultado do interesse sublinhado também pela Assembleia da República, tem-se visto uma dinamização muito maior, e, portanto, posso resumir aquilo que é posterior a setembro de 22, porque é aquilo que os senhores deputados têm todos ao pormenor. Portanto, em janeiro de 23, o hospital remete elementos, os elementos da segunda fase. Em fevereiro de 23, a análise, portanto, em 20 de janeiro, o hospital remete esses elementos. A 1 de fevereiro, a ANAC responde. A 13 de fevereiro, o hospital comunica com o técnico da ANAC diretamente, enviando documentos retificados que, entretanto, lhe tinham sido pedidos, que não estavam em conformidade. A 20 de fevereiro, a ANAC responde a este e-mail, havendo uma reunião logo a 23 de fevereiro, indicando a necessidade de se introduzir algumas correções no manual do heliporto e no plano de emergência do aeródromo. Depois, a 9 de março, enfim, foi alertada a questão de faltava ainda a formação do gestor de segurança, que, contudo, pode ser feita depois da autorização, portanto, não é isto que está a atrasar, e alertando que o hospital ainda não tinha remetido os documentos da primeira fase, nem a versão retificada dos documentos da segunda fase, que só foram inicialmente remetidos em final de 22. As revisões finais do manual foram enviadas a 23 de março, portanto, isto para ter, como perguntou, exatamente ao certo de que lado é que estavam as coisas, e, portanto, isto é um processo interativo, portanto, normalmente não é só de uma vez, infelizmente. A 3 de abril, existiu um ofício da ANAC a comunicar ao hospital que o manual de heliporto estava aprovado e que o plano de emergência reunia as condições para aprovação, assim que realizassem o exercício à escala total, que tinham conhecimento da respectiva necessidade desde o início. Faltando ainda alguns documentos relativamente àquilo que estava previsto no próprio ofício de 2019. Relativamente à última atualização, posso dizer-lhe que ontem à noite enviaram o hospital, não fomos nós, enviaram a última versão consolidada que lhes tinha sido pedida, que já está a ser analisada e que se prevê que, realizando o exercício final e que essa versão consolidada não tenha inconsistências que foram verificadas no passado, prevê-se uma autorização por parte da ANAC, que, portanto, que, reitero, não tem nada pendente até ao final deste mês. Muito obrigado, Sra. Presidente. Dei-lhe o dobro do tempo exatamente para permitir, não há problema nenhum, para permitir
desculparão que eu tenha feito, mas para permitir que pudesse ser exaustiva na sua explicação, que agradeço. Muito obrigado, Sra. Presidente. Para uma intervenção, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. Faça favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. 4 minutos, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil, doutora Tânia Simões, e também a sua equipa, a doutora Silvia Lins e a doutora Silvia Santos. E agradecer a vossa presença e a disponibilidade que mostraram para estar aqui na Casa da Democracia a prestar todos os esclarecimentos relativamente à certificação do heliporto do Hospital de Proximidade de Lamego. O hospital, para nos situarmos, porque convém sempre que nos situemos no tempo, o Hospital de Lamego é uma obra no valor de 42 milhões de euros, foi construído de raiz a partir de 2009, na sequência das políticas públicas do então Ministro da Saúde, o professor Correia de Campos, e foi inaugurado em 2013 pelo Ministro do Governo do PSD, CDS, Dr. Paulo Macedo. Curiosamente, é uma inauguração que deixa algumas perplexidades, na medida em que o heliporto ficou à margem da inauguração sem uma referência ou qualquer explicação ao facto do respectivo heliporto não estar disponível ao socorro dos doentes helitransportados. Sra. Presidente, após uma leitura atenta à nota técnica enviada pela ANAC à Comissão de Saúde, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista registra que quer da parte da ANAC, quer da parte do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, estão a ser feitas todas as diligências para dar resposta à tão ambicionada e necessária certificação do referido heliporto. Contudo, também não posso deixar de registrar que o esclarecimento à definição dos procedimentos à obtenção da autorização de utilização do referido heliporto só tenha ocorrido em 2019. Havendo aqui um hiato de tempo de 6 anos, desde a inauguração do referido hospital até 2019, momento em que a ANAC enviou então o tal ofício circular, datado 2 de setembro, que indicava, e passo a citar, quais os elementos necessários para, numa primeira fase, ser feita a avaliação preliminar, seguida da segunda fase de avaliação das condições da operação, sendo que compete à ANAC prestar a ajuda necessária na instrução dos processos. Reconhecendo assim, no entanto, que todos os doentes, urgentes e emergentes, do Hospital de Lamego e que necessitaram e necessitam de ser socorridos através do helicóptero, o mesmo foi e é feito usando, nem que seja, como disse aqui há pouco o Sr. Deputado, mas do certo é que a resposta é dada, usando, como eu dizia, o campo de futebol, nomeadamente Lamego. Mas convenhamos que, tendo o hospital uma infraestrutura, é de toda a relevância que a mesma esteja disponível para apoio aos doentes que dele necessitam. Assim, Sra. Presidente, muito rapidamente, a pergunta que eu lhe deixo é: para quando é que o Hospital de Lamego pode contar então com a certificação do referido heliporto? Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Chega. Faça favor, Sr. Deputado Pedro Frazão, dispõe de 4 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, Sras. Muito obrigado por terem finalmente vindo a esta comissão. As senhoras foram requeridas para vir aqui num requerimento aprovado no dia 30 de junho de 2022. A minha primeira palavra é de lamento para que só agora em março de 2023 é que tenham conseguido arranjar agenda para vir aqui, uma vez que esta audição já tinha sido marcada e não tinha sido, foi-nos transmitido que as senhoras não teriam tido disponibilidade para vir a esta comissão. O que eu gostava aqui de perceber hoje, em nome do Partido Chega, é porque é que está a existir este passa-culpas entre o Governo, entre o Centro Hospitalar e a ANAC sobre a não operacionalidade deste heliporto. E realmente o meu coração balança entre dois temas. Primeiro, respeito em absoluto a independência da ANAC, é uma entidade administrativa independente que não está sujeita à tutela nem à superintendência do Ministério da Economia e, portanto, tem toda a liberdade e, aliás, nós muitas vezes no Partido Chega louvamos e dizemos que até há falta de independência das instituições para poderem fazer valer a segurança e os direitos que os cidadãos têm, neste caso no socorro e na segurança aeroportuária. Mas, por outro lado, também me parece bastante incompreensível que a própria ANAC ache que seja mais seguro para um helicóptero do INEM aterrar num campo de futebol do que num heliporto que foi construído para esse efeito e que, por algumas minudências técnicas, creio eu, não está devidamente autorizado para tal. E, portanto, a minha pergunta, acho que é a pergunta que está
no coração de todas as pessoas de Lamego, que é porque é que um helicóptero que pode aterrar num campo de futebol que não está autorizado para heliporto, não pode aterrar num heliporto que também não está autorizado, mas que foi construído para esse efeito. Gostava, com palavras simples, que a doutora nos pudesse dizer qual é a mais-valia de não aterrar ali no heliporto e ir aterrar num campo de futebol. Porque, de facto, esta grande infraestrutura hospitalar foi inaugurada na década passada foi inaugurada, teve licença de utilização, começou a prestar serviços de medicina a esta população de enorme importância, mas esta estrutura parece que está embruxada, desde essa altura não se consegue ultrapassar este problema. Este problema é um equipamento moderno, é um equipamento construído na mesma data, realmente não se compreende como é que este equipamento não está ao serviço da região para poder continuar a prestar os serviços, nomeadamente de emergência. E, portanto, as questões concretas que eu gostava de lhe deixar eram as seguintes, doutora. Quando foi solicitado pelo Centro Hospitalar a certificação do aeroporto, o que é que exatamente faltava e neste momento o que é que falta para não é certificação, essa autorização ser atendida? Depois, atendendo à importância da estrutura para a emergência médica e para o salvamento de vidas humanas, qual a razão que lhe parece maior para a inércia neste caso? E se a inércia está na ANAC, se a inércia está no Ministério da Saúde ou se a inércia está no Conselho de Administração do próprio centro hospitalar. Depois, para quando é que está concluído temporalmente, ou previsivelmente concluído, as obras a terem ou as características técnicas que são necessárias implementar para haver uma vistoria final da ANAC e ser possível emitir a autorização de funcionamento para este heliporto. Eu quero sublinhar que em 2020 o então Secretário de Estado Alberto de Souto Miranda contava que existiam em Portugal 38 heliportos hospitalares e dizia que era urgente resolver os problemas, pois a Generalidade está a precisar de intervenções para que possam ser autorizados ou certificados pela ANAC. Neste momento, doutora, pode-nos dizer quantos destes 38 heliportos que existiam em 2020 estão atualmente autorizados pela ANAC? Quantos é que poderiam ainda ser mais utilizados para podermos ter uma verdadeira rede heliportuária em Portugal para poder fazer face ao socorro no nosso país? Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Para usar da palavra, o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Dias. Disponho de 4 minutos. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero cumprimentar a Sra. Presidente da Autoridade Nacional da Aviação Civil, Dra. Tânia Simões, agradecer muitos dos esclarecimentos que aqui deixou, cumprimentar naturalmente o resto da equipa que a acompanha. De facto, há aqui esta preocupação relativamente aos impedimentos que estão colocados a este heliporto e as primeiras questões que temos a colocar têm a ver com a natureza destes impedimentos ou destas irregularidades, ou seja, aquilo que nos levanta as dúvidas são impedimentos de natureza de segurança, de qualidade, de redundâncias, de formação, que características destes impedimentos tendo em consideração que poderão envolver depois a utilização do heliporto ser impedida na sua totalidade ou parcialmente, ou seja, existe depois algum período do dia em que o heliporto pode ou não vir a ser condicionado, nomeadamente no período noturno, ele cumprido aquilo que são os impedimentos que atualmente estão identificados, vai ficar disponível 24/24 ou poderá haver ainda assim apenas um período de utilização, nomeadamente no período diurno. Outra questão que nos deixou aqui também, de certa forma, com algumas dúvidas, tem a ver com algumas dificuldades que entendemos nós poderão estar relacionadas com recursos humanos. Ou seja, a ANAC e a Sra. Presidente deixou aqui claro que está a ter um envolvimento na resolução deste caso, além daquilo que são as suas competências
disponibilizando até meios técnicos para resolver alguns dos problemas, algumas das dificuldades. Aquilo que colocamos é se existe, por parte da ANAC, dificuldades em termos de disponibilidade de recursos humanos e técnicos para corresponder não só àquilo que é o cumprimento da sua missão, nomeadamente neste heliporto, mas em todos os outros mais de 30 heliportos que existem nos hospitais. Nesse sentido, aquilo que gostaríamos também de saber é se existem igualmente hospitais nas mesmas condições ou, previsivelmente, a não serem corrigidas, feitas correções, possam vir a entrar na mesma, e se não às tantas, vamos entrar cada mês que passa, mais um heliporto, vamos ter que estar aqui a discutir, e não é isso que nós queremos antecipar, porque das competências e das atribuições que a ANAC tem, de regulação, de fiscalização, de supervisão, importa perceber o que é que está identificado e qual é o plano que a ANAC tem para que estes heliportos, de facto, se mantenham operacionais e se mantenham ao serviço das populações, nomeadamente destes hospitais. Ou seja, no cumprimento daquilo que são as atribuições que a lei confere em termos de entidade independente, de facto, de que forma é que esta fiscalização é cumprida, é regularmente realizada, ou se existe, de alguma forma, dificuldades no cumprimento dessa fiscalização. E, para terminar, é só uma questão muito objetiva, tem a ver com notícias que vieram ao público de que as obras em fevereiro de 2023 terão arrancado, de facto confirma-se ou não se as obras arrancaram, e que previsivelmente poderia estar em funcionamento este heliporto, isto são as notícias que vieram, nomeadamente notícias regionais, de que este heliporto deveria estar em funcionamento durante o primeiro semestre. São as notícias que confirma, por um lado, se arrancaram ou não arrancaram em fevereiro as obras e se o heliporto estará em funcionamento no primeiro semestre. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para responder, Sr. Presidente da ANAC dispõe de 12 minutos. Faça favor, tem a palavra. Muito bem. Bom, antes de mais, eu gostaria de responder a uma pergunta, agradecer as questões colocadas e responder a uma pergunta que creio que será comum e que tem a ver com o timing. Como referi, ontem à noite chegou a versão consolidada, desejavelmente com as inconsistências previamente verificadas resolvidas, e já está a ser analisada. Caso justamente a documentação enviada esteja completa, faltará efetivamente fazer o exercício total e depois a vistoria da ANAC, sendo de imediato emitida a autorização. Nós não estamos a falar de uma certificação neste caso, é uma autorização, porque de acordo com o diploma, que é o Decreto-Lei 186 de 2007, estão isentos os de certificação os heliportos hospitalares, prevendo-se a tal regulamentação que permite a autorização. Portanto, eu creio que esta resposta é absolutamente objetiva. Nós ainda não analisámos a documentação, como podem calcular, chegou ontem, eu creio que ao fim da tarde, eu disse noite, mas acho que foi ao fim da tarde, para ser mais precisa, está a ser dada prioridade a esta matéria, como todas as outras dos heliportos hospitalares. Portanto, eu creio que essa pergunta era como fica respondida. Relativamente às outras questões colocadas, que agradeço também, setembro de... quais eram exatamente os elementos em falta? Enfim, em pormenor eu poderei enviar por escrito, mas faltava, já referi, por exemplo, o plano topográfico, informações relativamente aos canais de acesso, nomeadamente aos canais de acesso alternativos. Relativamente ao diretor de aeródromo, já referi também que falta a formação, mas não é impeditiva, porque é uma formação bastante rápida e pode ser feita depois da autorização, portanto não é isso que está a impedir. Agora, o projeto, com as alterações, nomeadamente do plano de emergência e dos manuais, não estavam efetuados. Respondendo também à última questão efetuada, não há obras, não há obra a fazer, portanto, é procedimental, emergência, e, portanto, não está à espera de nenhuma obra para ter a referida autorização. Relativamente... eu gostava de sublinhar aqui um aspecto que também eu creio que responde a várias perguntas. No nosso entender, e esta matéria é uma matéria muito séria, tal como a dos incêndios, e não há aqui nenhum tipo de passa-culpas. Eu gostava de deixar isso bem claro. Uma coisa é nós clarificarmos, porque todos nós gostamos de ser melhores, mais rápidos e mais eficientes, sempre. E, portanto, não há aqui nenhum tipo de afirmação de que tudo correu de forma absolutamente excepcional. Mas eu também não diria que haja
propriamente inércia, nem sobretudo falta de vontade, nem passa culpas do lado de ninguém. Durante 2 anos nós tivemos os centros hospitalares ocupados com outro tipo de prioridades. E aí assumo, embora não fosse Presidente à data, houve uma decisão da ANAC de não forçar e de não reforçar com insistências o andamento de alguns processos que até já tinham dado entrada. Naturalmente que os que entraram nós demos andamento, por uma questão de prioridades. Agora, percebemos que a matéria é complexa, como já foi referido, as instruções são complexas e que não há uma vocação prioritária de uma gestão hospitalar para estar dedicada ao heliporto, porque tem muitos outros assuntos, porventura mais urgentes. Não me compete decidir quais são as prioridades de um hospital. Portanto, cabe-nos a nós, a ANAC, e é desse ponto de vista que eu gosto de falar, é daquilo que nos compete a nós, responder com a maior celeridade possível. Isto entronca-se com a questão dos recursos humanos. A ANAC, desde 2017, tem vindo a reforçar os seus recursos humanos justamente porque tinha verificado, e ainda ocorre, que tinha limitações de recursos humanos em termos globais. Em concreto, relativamente à matéria hospitalar e em sede de infraestruturas, nomeadamente no Departamento de Infraestruturas Aeronáuticas, nós temos 6 pessoas dedicadas a esta matéria, para todos os heliportos. Ou seja, projetos, procedimentos e manuais. E também, obviamente, na componente da parte de emergência. Essas equipas têm vindo a ser reforçadas. Se eu lhe vou dizer que estamos completamente satisfeitos com o quadro pessoal, não. Nós temos todos os anos pedido um reforço do quadro de pessoal e temos os recrutamentos com a máxima celeridade também, justamente para colmatar e permitir-nos dar respostas mais rápidas. Falando do futuro e daquilo que nos parece que é uma proposta mais adequada para este setor. Tive já contactos com o Sr. Presidente do INEM, que está, creio eu, alinhado com esta matéria. Era importante haver aqui um tratamento e um projeto conjunto que envolvesse todas as unidades hospitalares, no sentido de dinamizar e de, no fundo, contribuir para ajudar a descomplexificar estes aspectos técnicos e operacionais. Efetivamente, por exemplo, no caso do Hospital de Lamego, a infraestrutura estava feita, mas tinha algumas desadequações, digamos assim, em termos construtivos, relativamente à regulamentação das infraestruturas aeronáuticas. E são essas efetivamente, tiveram que ser colmatadas, juntamente com a colaboração da ANAC. Os senhores deputados apontaram um assunto que para nós é muito caro. É verdade que um regulador deve pautar-se por emitir as regras antecipadamente e de forma o mais clara possível. Estou de acordo. Enfim, o que está no passado, está no passado. Em 2013, entre 2013 e 2019, tenho consciência que havia, porventura, e sei que existiam limitações de recursos humanos, e, portanto, entre aeroportos comerciais, heliportos do dispositivo de combate aos incêndios rurais, heliportos hospitalares, possivelmente não se conseguiu fazer uma regulamentação que fosse suficientemente clara para chegar a todos. Essa necessidade foi sentida e reconhecida em 2019, daí que tenha sido emitido o tal ofício circular. Devo dizer que o diploma que legisla esta matéria, porque essa pergunta também foi feita, que é o Decreto-Lei 186/2007, que foi já alterado pelo 55/2010, que no seu artigo acrescentado 37A veio a prever a possibilidade da ANAC emitir autorizações temporárias, tem neste momento nesta Casa um projeto de alteração, que teve já um parecer positivo da Comissão de Economia, Inovação, Planeamento e está já, ou estará, a caminho do plenário para análise. Teve consulta pública e, desejavelmente, permitirá uma nova fase regulamentar mais clara, transparente, previsível e que permita uma mais fácil adesão às regras regulatórias, que permite, no fundo, aquilo que todos queremos, que é que os processos sejam mais céleres. Agora, há uma componente de obras públicas, há uma componente financeira, como foi referido já também, além da componente técnica. E daí que um projeto global, pelo menos ao nível de cooperação, que foi já proposto, consideramos que é muito importante. Devo dizer que isso foi feito em conjunto até com a ANEPC, no que respeita ao dispositivo do DECIR, e o ano passado, pela primeira vez, antes do início da época, estavam certificadas todas as bases para o dispositivo DECIR, justamente porque foi esse esforço. E isto explica também os 6 meses em que a ANAC, deliberadamente, esteve menos a trabalhar nos heliportos hospitalares, e, portanto, houve aqui um hiato temporal na resposta, que está no documento que nós, com toda a transparência, enviámos a esta Casa, porque houve uma dedicação, isto é um custo de oportunidade, não é? As pessoas são as mesmas, houve uma dedicação ao dispositivo do DECIR, que foi conseguido e este ano já está a correr, obviamente, porque quando as infraestruturas ficam adequadas, depois é muito mais fácil termos todas as condições necessárias. Relativamente à questão que foi colocada sobre este aparente paradoxo, que é um regulador
que se pauta antes de mais pela segurança da aviação civil, aparentar estar a requerer e a solicitar o cumprimento de regras que, na prática, depois, quando se verifica que os helicópteros estão em campos de futebol, em caso de emergência, a explicação é muito simples. E ela também acontece nos incêndios, devo dizer. Aliás, como acontece em qualquer outra situação na aviação comercial. Em situações de emergência, não havendo alternativa autorizada neste caso, não há regras. São as regras da emergência. O problema é que o risco é muito maior. E a questão é quem é que depois assegura ou não esse risco. Isto tem implicações a todos os níveis, não só ao nível da segurança das pessoas, mas também até dos próprios seguros. E, portanto, a ANAC, a obrigação que tem é assegurar que quando uma infraestrutura é utilizada sem ser em casos de emergência, ela é utilizada de acordo com as regras. Portanto, não é comparável. Como é óbvio, se estão a combater um incêndio, se não há próximo um heliporto, vão aterrar onde for. Com certeza, são outras regras completamente diferentes. Pronto. E isto é válido não é em Portugal, é em todo o mundo, devo dizer. Portanto, quando estamos a falar de infraestruturas ou certificadas, ou neste caso concreto, autorizadas, se elas estão autorizadas, têm uma chancela da entidade pública que tem toda a segurança da operação. E o que se pretende é que todos tenham essa chancela. Fora isso, e enquanto isso não é possível, e não é por culpas pelas circunstâncias que são, naturalmente numa situação de emergência, é uma questão de ponderação dos valores em causa e, naturalmente, atua-se com base nos critérios da emergência. Eu, relativamente a algumas perguntas que foram feitas também sobre a situação dos vários heliportos hospitalares. Enfim, nós temos aqui uma lista, eu posso revê-la, em termos de heliportos certificados, 2 dos quais são base do INEM, nós temos Macedo Cavaleiros, Baltar e Lolé, porque são bases que não são só emergência médica, são também DSIR. Temos heliportos autorizados, temos o Beatriz Ângela em Loures, temos o Garcia da Horta e temos o Casalinho em Pombal. Que não é hospital, é um pool, mas seja como for, estes também têm depois uma data de validade, portanto os requisitos necessários eles têm que continuar a ser cumpridos. Heliportos com autorização caducada, Hospital de Vila Real, Hospital de Cascais, Hospital de Bragança, Espírito Santo em Évora, Espírito Santo em Ponta Delgada, Guarda, Braga e Vila Franca de Xira. Vila Real não pediu nova autorização, já foi alertado que tem que o fazer. Cascais tem não conformidades abertas para retificação, que implicam naturalmente, não são questões formais, são questões de segurança. Embora possam ser procedimentais, mas reconduzem-se a situações de segurança. Não estou aqui a levantar que há um problema quando são não conformidades. Se fossem não conformidades de nível 1 gravosas, enfim, ninguém utilizava. Depois, não pediram nova autorização e também já foram alertados para o facto de terem que o pedir Bragança, Évora e Ponta Delgada. Guarda não reúne condições, embora já tenha apresentado um pedido de autorização. Tem um novo projeto em desenvolvimento este ano. Guarda, exato, e está em tratamento Braga e Vila Franca de Xira. Relativamente aos heliportos sem autorização e publicados em manual, temos vários, alguns dos quais apresentaram já pedidos na sequência do ofício de 2019, mas os processos estão em termos mais atrasados, mas em termos semelhantes, portanto, nesta instrução processual de autorização. Abrantes, Tomar, Torres Novas, Espero da Covilhã, Santo André, Viana do Castelo, Mirandela, Portimão, Penafiel, Matosinhos, Viseu, Faro e Santa Maria da Feira. Não apresentaram sequer pedidos Coimbra, Santa Cruz. Santa Maria é uma situação um bocadinho especial, porque tem algumas limitações, tem algumas limitações na infraestrutura para efeitos de certificação, mas está um projeto em curso que se espera que rapidamente se culmine e poderei depois desenvolver com base numa atuação de interesse público, é um PIS de Santa Maria, que está em análise com base na proposta do operador, e depois temos Covões em Coimbra e Funchal, que não apresentaram também pedido. Quanto a heliportos novos, alguns dos quais em obra quase terminada, portanto, que se prevê que, efetivamente, com base neste impulso... Sim. Santa Cruz e Santa Maria, mas, enfim, voltando. Obra quase terminada, temos Santiago do Cacém e temos São João.
portanto, enfim, já com acompanhamento, inclusivamente Santiago do Cacém, o Conselho de Administração já lá foi, e, portanto, foi necessário realmente obra, nomeadamente para desobstruir os canais de aproximação. No que respeita ao Hospital Santos Silva, Trás-os-Montes e Alto Douro, está em regularização relativamente a alguns problemas de construção. Heliportos sem autorização. O Hospital Pediátrico de Coimbra, o Hospital de Amarante, não apresentaram qualquer pedido sequer. Guimarães, Santarém e São Francisco Xavier. O que é que nós pedimos? Nós pedimos ao INEM, pelo menos para nos sinalizarem quais os hospitais que são prioritários. Naturalmente são todos prioritários, mas não é possível dinamizar todos ao mesmo tempo. Para a ANAC, como referi há pouco, ter a proatividade de ir ter com as administrações hospitalares, que têm muito em que pensar. Portanto, eu repito, aqui nós consideramos que não é uma matéria em que haja culpas a passar. Nós consideramos que é uma matéria em que tem que se resolver problemas em cooperação. E, portanto, nós tomamos essa iniciativa, vamos ter com as administrações e, no fundo, oferecemos para cooperar dentro daquilo que são as nossas disponibilidades. E, portanto, esse projeto conjunto é relevante. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu agradecia que, em relação aos documentos que pôs a hipótese de enviar, que os enviasse à Comissão. Estamos, então, acertados sobre isso. Vamos passar à segunda ronda. Srs. Deputados, Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. Faça favor, dispõe de 1 minuto, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas para, mais uma vez, agradecer à Sra. Presidente da ANAC a presença e também todos os esclarecimentos aqui prestados. E, sem dúvida alguma, que percebemos que quando existe uma concertação de esforços, como foi o caso, a concertação de esforços entre o Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro com a ANAC, portanto, encontram soluções. E também por isso ficamos agradados porque finalmente são encontradas soluções e rapidamente o Hospital de Lamego, que serve cerca de 100 mil habitantes, rapidamente terão então esta resposta, esta infraestrutura a funcionar, que é aquilo que realmente a nós nos interessa, é que as coisas existam e que funcionem. E, portanto, essa é a nossa principal preocupação. No entanto, também gostaria aqui de deixar aqui uma breve nota, porque também é bom que se relembrem que a própria Assembleia Municipal de Lamego, em 2022, manifestou alguma preocupação pelo facto do heliporto não estar a funcionar, mas também não posso deixar de o dizer que entre 2013, que foi a data da inauguração, até 2017, nada foi referido e, portanto, era só mesmo aqui esta nota que o importante é que sejam encontradas soluções e, neste momento, elas estão a ser encontradas e muito obrigada pela disponibilidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Lúcia Araújo Silva. Tem a palavra o Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Hugo Maravilhas. Faça favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer, obviamente, à ANAC a presença e os esclarecimentos. Relativamente àquilo que disse a minha colega, eu até fico banzado quando diz que ao fim de 4 ou 5 anos ainda não temos autorização, porque essa é a pergunta que eu vou fazer, ainda não temos autorização para o heliporto e já está a dizer que rapidamente as pessoas vão ter, rapidamente, já desde 2019 que o pedido está feito e venho aqui falar do rapidamente. E, portanto, quanto a isso, olha, está tudo a ser feito, mas nada acontece. É, no fundo, o que se passou durante estes 4 anos. Relativamente à ANAC, o que eu queria perceber, a Soutora, era isto. Disse-me que faltava apenas a realização do exercício, não percebi se total ou final, não sei qual é, total. Isso consiste em quê? E depois disse-me que prevê a autorização até o final do mês. Fui eu que ouvi mal ou fui eu que ouvi mal? Então esclareça-me só esse ponto, que é para não haver dúvidas. O que é que falta neste momento e para quando é que prevê a autorização para o heliporto funcionar? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Maravilhas. Tem a palavra o Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Pedro Frazão. Dispõe de 1 minuto. Faça favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Presidente da ANAC, muito obrigado pelos seus esclarecimentos transparentes e verdadeiros, mas realmente houve 3 frases que me passaram pela cabeça. Uma é Houston, we have a problem, a outra foi Mayday, Mayday, e a terceira foi Brace, Brace, prepare for emergency landing, porque realmente o cenário que a senhora nos descreveu é absolutamente catastrófico. Quer dizer, a senhora fez-nos aí um relambório dos heliportos em Portugal, que mais de metade deles ou estão por autorizar, ou precisam de obras, ou estão caducados. Quer dizer, isto revela um desmazelo por parte das entidades do Estado que, de facto, nos tem que preocupar muito.
como é que nós podemos... Já sabemos que o INEM, que tinha até 2016, tinha 5 helicópteros operacionais para o socorro de emergência, hoje em dia só tem 4. Esses 4 helicópteros que o INEM tem disponíveis, pelos vistos, só podem aterrar em muito poucos heliportos autorizados, porque a grande maioria deles ou não tem autorização, ou está caducada, ou precisa de obras. E, portanto, eu agradeço-lhe imenso a sua vinda cá, a transmissão daquilo da realidade nacional, porque esta ponta do véu que se levantou por causa do Lamego, afinal revelou uma enorme... É um cenário nacional que muito nos preocupa. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. E lhe agradecer, por favor, que nos transmitisse a toda a Comissão essa lista de heliportos de emergência que necessitam de intervenção ou administrativa ou de obras para nós podermos atentar sobre Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. E, finalmente, quero deixar uma Faça nota, favor, finalmente, dizendo que, de Sr. facto, Deputado. aqui parece que o ótimo é inimigo do bom, porque a Sra. Presidente disse que os helicópteros não podem aterrar no heliporto do hospital porque não está autorizado, mas que vão aterrar no campo de futebol, porque quando não há regras é o sem regras. Mas admite que há maior risco que existem maiores riscos em não aterrar no heliporto. Portanto, é uma situação em que o ótimo é inimigo do bom. E não quero lhe deixar uma última pergunta. Faça favor, Sr. Deputado. Porque é que não foi emitida, uma última pergunta. Porque é que não são emitidas autorizações provisórias só para os casos em que, por exemplo, estão a ser transportados doentes em perigo de vida? Muito Porque bem. é que não há uma autorização provisória para que, no caso de serem transportados doentes em perigo de vida, de facto, nesses casos, existe uma autorização provisória porque penso que é mais importante atender à vida humana que está em perigo do que atender à segurança ou à autorização Muito obrigado, que está a Sr. abordar, Deputado. mas que nem sequer é preciso obras. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado Portanto, Pedro Frazão. Não percebo. Muito obrigado. Muito obrigado. Para responder a estas questões, dispõe a Sra. Presidente da ANAC de 3 minutos. Faça favor, Sr. Presidente. Ainda tenho... Peço imensa desculpa. Tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Não há problema, é muito rápido. Faça favor, Agradeço, Sr. Presidente. dispõe de 1 minuto, com a tolerância habitual. Muito obrigado, Faça favor, Sr. Presidente. Sr. Eu quero agradecer a clareza e a objetividade com que a Sra. Presidente nos esclareceu. Estes dados são para nós importantes. Quero fazer apenas uma questão que tem a ver com os hospitais prioritários. É certo que a Sra. Presidente já esclareceu que solicitou ao INEM aqui a definição das prioridades. De qualquer das formas, julgo que, tendo em consideração que há diferença entre hospitais de proximidade e hospitais centrais, ou seja, a utilização do hospital central, para o qual é drenado os doentes, é muito maior, certamente. A pergunta que faço é se não tem a ANAC registro da intensidade de utilização destes mesmos heliportos e que, nesse sentido, possa também, pela sua própria iniciativa, identificar as prioridades em termos da disponibilidade destes heliportos, nomeadamente fiquei preocupado com as questões relacionadas com Évora, com Santa Maria, hospitais que naturalmente são hospitais centrais, contrário de Beja, Porto Alegre, Portimão, que são hospitais de proximidade, a utilização poderá ser muito menor em termos de utilização do helicóptero. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado João Dias. Para usar da palavra, a Sra. Presidente da ANAC dispõe de 4 minutos e não de 3. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Respondendo, antes de mais, ao Sr. Deputado Maravilhas, de forma, espero eu agora, finalmente clarificadora. Eu não disse que a autorização seria em abril por um motivo muito simples, porque a documentação consolidada que estava em falta, como eu já referi várias vezes, chegou ontem ao fim da tarde, começou a ser analisada. Não se trata de documentos que nós possamos analisar entre ontem e o fim da tarde e hoje às 11 da manhã, portanto, estão a ser analisadas. E o que eu disse foi, se ao fim destas interações essa documentação não tiver inconsistências e estiver de acordo com aquilo que é necessário, o que acreditamos que seja, mas não o sabemos porque ainda não vimos, apenas faltará o exercício à escala total, que visa testar os meios de emergência e os procedimentos de emergência, portanto, que é algo que é relativamente fácil de se fazer. Falta uma inspeção da ANAC, a ANAC está disponível para a fazer com a maior brevidade e, portanto, nesse sentido,
temos um horizonte temporal, que se todas estas condições estiverem reunidas, sim, a autorização sairá em abril. Foi isso que eu quis dizer, está bem? De forma a ser clara. Depois, portanto, relativamente à questão, da situação nacional. Eu não adjetivaria, porque muito francamente acho que toda a gente que trabalha com interesse público, ninguém o faz, a não ser que tenha um custo de oportunidade e tenha outras prioridades. Portanto, é essa a nossa perspectiva. E realmente é uma perspectiva de colaboração. Nós compreendemos que, de facto, um hospital tem tantas prioridades que tem que as gerir. E por isso nós estamos lá para tentar, enfim, fazer perceber que é importante ter um heliporto autorizado, porque as próprias administrações hospitalares também justamente têm um bocadinho essa visão que os seus deputados estão aqui a apresentar. E que é um aparente, enfim, nós se calhar na aviação civil não temos tanto essa visão. Nós estamos a falar aqui de um transporte comercial de passageiros, não é? Onde há responsabilidade. E, portanto, para que isso seja é considerado em termos internacionais, em termos de regulamentação. E, portanto, a responsabilidade inerente implica que sejam utilizadas infraestruturas ou certificadas ou autorizadas. Agora, relativamente, por exemplo, ao caso da utilização das infraestruturas ainda não autorizadas, isso é feito ou não é feito, ou como o campo de futebol, a ANAC não pode autorizar, nem pode emitir autorizações provisórias, porque é uma questão de responsabilidade. Mas, em caso de emergência, é a decisão na hora do operador, do piloto, que pondera os valores em causa, nomeadamente o valor vida, e que, mediante essa decisão, que é uma decisão legítima e reconhecida no âmbito da aviação civil, pode utilizar infraestruturas que comportem um risco maior. Eu já referi o exemplo dos incêndios, mas no caso do transporte hospitalar é exatamente a mesma coisa. A ANAC não vai coimar ninguém numa situação de emergência onde essa ponderação foi feita. A ANAC não vai coimar ninguém numa situação em que essa ponderação foi feita e o risco de vida foi ponderado face ao maior risco de aterragem, porque justamente isso é uma decisão tomada com base numa situação de emergência. Portanto, o equilíbrio das coisas faz-se assim. Agora, nós não podemos sancionar que está a ser feito... Não podemos sancionar que está a ser feita uma aterragem em condições de segurança como se a infraestrutura estivesse autorizada, porque, efetivamente, essas condições não existem. Portanto, estamos a colaborar para que toda esta lista reúna essas condições para termos essas autorizações. Pronto, portanto, ou seja, isto não significa que não haja serviço, que não haja transporte médico, não é isso que estamos a dizer. Estamos a dizer que nós queremos que todas as condições procedimentais e regulamentares, que não são meramente formais, elas estão lá por razões de segurança, que estejam cumpridas. Portanto, é esse o nosso objetivo. Portanto, queria agradecer muito as palavras da senhora deputada, porque, efetivamente, isto para nós é muito importante. Porque se nós tivermos uma visão de andar a passar culpas, nós não respondemos a um problema que é um problema comum de todos e que nós temos que contribuir. Relativamente à decisão das prioridades, efetivamente, nós não temos a densidade de aterragem, mas até porque há outros critérios, porventura, a ter em conta, nomeadamente a situação de transporte alternativo ou não. Portanto, não é só uma questão de densidade de aterragem. E esses critérios, efetivamente, têm que ser decididos pelo próprio dispositivo médico, em concreto pelo INEM e pelo Serviço Nacional de Saúde. Mas nós acatamos aquilo que são as prioridades identificadas e estamos disponíveis, então, depois para atuar na parte mais infraestrutural, que é aquela que nos compete. Creio que respondi a tudo. Havia uma pergunta, peço desculpa, que entretanto reparei que estava por responder. O período previsto para a operação do heliporto do Hospital de Lamego é 24 horas. Muito obrigado. Quero agradecer naturalmente aos membros da delegação da ANAC presentes, e em especial à senhora Presidente. Agradecer as respostas dadas, lembrá-la do meu pedido, a que acrescente o ponto da situação dos heliportos, para ficarmos com a documentação completa na Comissão e desejar-lhe os melhores sucessos na vossa missão. Muito obrigado. Vamos fazer um intervalo de 30 segundos, Srs. Deputados.